3 aqui, que deve começar a gravar a qualquer momento. Isso, ok. Agora, então, estamos aí oficialmente ao vivo, gravando, né, nosso conteúdo, que é o início do 4º bimestre. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Sempre será uma grande alegria, um grande prazer estar com essa turma de Eletromag, primeiro ano de Eletrotécnica, aqui do curso do Campus Juiz de Fora, do IF Sudeste, Minas Gerais. Beleza, pessoal? Passamos por um momento aí, né, de votação, de perceber como é que vocês estão se sentindo. É normal que no 4º bimestre, ao final do ano letivo, né, a gente já começa a sentir um cansaço, sentir um desânimo, sentir até, de certa forma, um pouco de estresse, né, um pouco de ansiedade, mas faz parte do processo, né, e tenho certeza que ano que vem tudo será muito melhor com as aulas presenciais, com um retorno presencial. Assim eu oro, assim eu torço para que aconteça, né, que a gente consiga ter momentos aí mais agradáveis e mais presenciais, que é fundamental. Show? Meninos, eu vou projetar aqui a minha tela, esse capítulo, só um minuto. Acho que já até estava projetando. Deixa eu mudar aqui o... Show. Dúvidas a qualquer momento, podem me interromper, tá? O assunto agora do 4º bimestre, nós vamos fechar com os principais fenômenos do magnetismo, ok? E nós vamos começar hoje, fizemos o primeiro fenômeno, que nós chamamos com muito cuidado, com muita calma, logo após a introdução dos conceitos iniciais de magnetismo. Então, a sequência é essa mesmo, tá, pessoal? Qualquer livro que vocês forem trabalhar, vão ver que a sequência segue mais ou menos assim. Você começa com os conceitos iniciais, as propriedades do magnetismo, entendendo o que é o magnetismo. Depois nós começamos a entender como que é possível criar um campo magnético a partir de corrente elétrica. E aí nós vamos percebendo e avançando nos estudos, né, imaginando que agora, além de criar um campo magnético, nós conseguimos criar mais 2 efeitos muito bacana, muito importantes para a nossa área, principalmente para a área de eletrotécnica, máquinas, geradores, né, equipamentos eletrônicos, que é o conceito de força magnética, ok? E o conceito de tensão induzida, de gerar tensão, de produzir uma tensão induzida devido aos efeitos do magnetismo. Nós vamos começar agora com o conceito de força magnética. Nós já vimos lá atrás, no acho que 2º bimestre, acho que no 1º bimestre, aliás, o conceito de força elétrica, uma força de origem elétrica. Existe uma força de origem nuclear, olha que bacana, né? Que mantém ali os prótons, os nêutrons, os elétrons próximo da região do núcleo de um átomo. Isso é uma força nuclear, né? Que pode ser aí usada para outros fins, inclusive. Nós vimos a força gravitacional que nos prende ao globo, né, a superfície do globo da Terra, mais precisamente aponta para o centro da Terra, enfim, a força gravitacional. Vimos a força elétrica, a lei de Coulomb. Quem se lembra aí da lei de Coulomb? Onde nós aprendemos a calcular, inclusive, qual era a intensidade de uma força elétrica devido às cargas elétricas lá da eletrostática. E agora aqui vai aparecer um conceito semelhante, uma outra força que a natureza nos proporcionou, pessoal, que é a força magnética, de origem magnética. Então, agora, essa força, a origem dela não é as cargas elétricas acumuladas. Ela tem muita carga, tem muito campo elétrico. Se eu colocar ali uma partícula eletrizada, ela vai se movimentar para um lado, vai se movimentar para o outro. A questão não é essa agora. Agora a questão é a força que surge devido ao magnetismo, devido ao polo norte, ao polo sul, e como é que eu posso usar isso a nosso favor. Aliás, como que o motor, qual é o princípio de funcionamento de um motor, né, que a gente sabe que gira o eixo, movimenta o ventilador, movimenta uma bomba elétrica, né, movimenta um elevador, que a gente está acostumado. Então, a gente vê movimenta uma furadeira, uma batedeira, um liquidificador, enfim. Nós estamos acostumados a ver motor elétrico, agora, inclusive, né, com grande ascensão e entusiasmo na área de veículos, na área de transportes, veículos com motor elétrico, ok? Então, nós vimos em todo instante. Como que esse motor elétrico gira? Como é que é a força, essa força que surge, né, no rotor mecânico lá do nosso motor? A gente vai entender esse conceito aqui e vai, inclusive, conseguir calcular a intensidade dessa força magnética, de origem magnética. Bacana? Dúvidas? Podemos avançar? Então, isso é o que nós vamos trabalhar. E agora tem esse slide que eu gosto muito,
que para a nossa área traz ali os principais fenômenos do magnetismo. Já passamos pelo primeiro, deixa eu colocar meu laser aqui, e nós vamos agora entrar para o segundo. Nós vamos tratar agora aqui do segundo. Estão vendo na tela junto comigo então, né? Creio que sim. O segundo fenômeno do magnetismo, olha só, vamos enunciá-lo, hein? Depois vocês copiem 20 vezes isso no caderno para guardar e nunca mais esquecer. Qual que é o segundo fenômeno do magnetismo? É justamente que campo magnético, provoca a ação de uma força magnética sobre um condutor percorrido por corrente. Vixe, embolou aí? Entenderam alguma coisa? Muito nebuloso, muito confuso? Né? Então vamos por partes. O que nós vimos no primeiro fenômeno? O condutor percorrido por corrente produz campo. Bacana, mole. Agora eu vou ter um condutor percorrido por corrente, que nós já sabemos que ele produz um campo, já não é mais novidade para nós. Fizemos condutor retilíneo, uma espira, várias espiras formando um solenoide, então está fácil já de relembrar isso. Só que esse condutor percorrido por corrente, a gente vai ver que se tiver ali um outro campo magnético presente, forte, intenso, e esse condutor estiver percorrido por corrente, vai surgir uma força de origem magnética sobre o condutor. Professor, nós vimos lá atrás que o condutor de cobre, ele não é um elemento, né, um material ferromagnético, é? Sim ou não? Não? Quem me ajuda? Estou em apuros. Ele é. Tá, meu microfone travou. Ele é dimagnético, né? O cobre. cobre. Isso. O cobre, percebam, ele é um material excelente condutor de energia. Bacana? Ele conduz energia muito bem, mas ele não é um material ferromagnético. Significa que se eu aproximar um ímã ou um campo magnético norte-sul perto dele, ele não vai ser nem atraído e nem repelido, porque ele não tem a propriedade magnética de atração. Porém, esse mesmo condutor de cobre, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica, quando eu faço atravessar por ele uma corrente elétrica e tem uma fonte de campo magnético próximo a ele, aí sim ele estará sujeito a uma força magnética, mesmo sem ser um material ferromagnético. Porque agora vai entrar uma outra questão aqui, que é a ação de uma força magnética sobre um condutor percorrido por corrente, mas aonde eu tenho, na região próxima ali, um campo magnético existente. Nós vamos entender isso um pouco melhor para clarear como é que isso funciona. Bom, nada melhor do que um bom desenho, né? Eu tenho aqui um condutor, que pode ser de cobre, né, de qualquer material, cobre, alumínio, um condutor. O que nós temos aqui, ó? Esse pretinho, estão vendo? Deixa eu dar um zoom aqui. Estão vendo essa setinha preta aqui? O que é isso? Hã? Isso é a corrente elétrica, lá do circuito, lá da tensão nodal, que vocês vão fazer a prova daqui a pouco, não é? Então, eu tenho uma corrente elétrica circulando por esse ramo aqui do circuito. Beleza? Aí, o que eu tenho presente aqui nesse ambiente também? Olha aqui para cima. Eu tenho um campo magnético B, está para cima. Então, eu posso ter aqui um norte aqui embaixo, aqui mandando linhas de campo magnético que está atravessando, está cortando esse meu condutor, né, na direção subindo aqui, que são campo magnético. Então, eu tenho um campo magnético externo, uma outra fonte de campo magnético na minha região, tenho corrente elétrica. O que vai surgir aqui? O quê? Uma força. Bom, gente, vocês estão desanimados mesmo, hein? Igual a votação que a gente fez. Hã? Força magnética. Agora, pensa o seguinte. Vamos pensar prático, né? Porque vamos sair da teoria, né? A gente fica só teórico. Eu falei com vocês, acho que eu comentei com essa turma, que um motor elétrico, um gerador, um transformador que não tem excitação não serve para nada. Cheguei a usar essa expressão com vocês? Sim ou não? Ou não falei sobre isso? Não? Eu acho que não. Eu não lembro. Eu falei que todo motor, todo gerador tem que estar excitado. Eu falei que a excitação no nosso meio técnico, de eletrotécnica, é quando tem campo magnético. Eu preciso ter dentro do motor um campo magnético aqui.
pode ser feito por ímã permanente ou pode ser feito por eletroímãs, por solenoides. Aí eu mostrei as fotos de um motorzinho, acho que na aula passada, tá gravado lá. Mostrei as fotos de motor aberto, tem vários enrolamentos, várias solenoides. Eu falei, essas solenoides aqui produzem um campo magnético, norte e sul de um lado. Aí, ou seja, dentro de qualquer máquina, vocês estão vendo esse motorzinho aqui, a réplica do motor, sim ou não? Então, né? Dentro do motor... Tamo bem bonitinho. Isso, chique, né? Esse aqui é da VEG, ó, um presente. E aí, dentro aqui do motor, qualquer máquina, ela tem que ter um campo magnético. A gente fala quando isso acontece, que a máquina está excitada. O nome é esse mesmo. Acho que eu cheguei a comentar isso com vocês, porque eu dou aula de máquinas também. Aí eu fico em dúvida se eu falei com uma turma ou a outra, mas acho que eu comentei aqui que toda máquina, ela tem que estar excitada, ela tem que ter uma excitação. O que é excitação? É campo magnético. Quanto mais campo magnético eu tenho dentro da máquina, mais excitada ela está e mais trabalho ela pode proporcionar. Isso é fato. Então, aqui dentro, pessoal, aí eu expliquei aquela história toda de ser toda uma estrutura de aço para não se perder o fluxo, lembra? Senão o fluxo se dispersa pelo ar. Eu tenho dispersão de fluxo, o rendimento cai, a eficiência cai. Toda aquela história que está gravada aí nas aulas passadas. Mas o fato é que dentro de um motor eu terei aqui um campo magnético B. Tá? Então, é condição fundamental para qualquer máquina elétrica funcionar a presença de um campo magnético. Se não tiver campo magnético, o gerador não funciona, o motor não funciona, o transformador não funciona, nada funciona. Então, a máquina tem que estar excitada, ela tem que ter dentro dela um campo magnético e ficar dentro dela. Se começa a sair muito campo magnético para fora da máquina, eu estou tendo uma alta dispersão de fluxo e isso é ruim, é um projeto ruim. Ok? Então, esse campo aqui, entenda que vocês vão ter aqui dentro. Eu tenho um campo magnético aqui. Ó. Depois eu mostro o motor aberto de novo, mostro esse campo para vocês. Nós temos um campo feito por ímã natural ou solenoide. Aí, no eixo aqui do motor, junto ao eixo, tem vários enrolamentos de fio de cobre esmaltado. Lembra aquela história de fio de cobre esmaltado? Que parece que ele não tem nada, mas ele está isolado dos demais? Porque ele é transparente, é um esmalte transparente, é um verniz transparente. Então a gente vê aqueles fios de cobre, todos eles enrolados, e aí eu vou circular uma corrente por ele. Na hora que eu circulo uma corrente, afinal, um motor elétrico, né, ele funciona baseado em corrente elétrica. Na hora que eu circulo uma corrente elétrica pelos enrolamentos do meu motor, lá dentro tem um campo magnético, tem corrente circulando. Opa, se eu tenho campo magnético, guardem isso, e corrente circulando, eu tenho aqui o vermelho, que é a força magnética. Então, olha que legal. Vocês já estão começando a entender o princípio de funcionamento de um motor elétrico. Pessoal, pode falar. Esse é aquele lance lá daquela mão doida lá que fazia meio que uma arminha? Vamos fazer isso já, nos próximos minutos. Aguarde. Aí eu olhei assim e consegui imaginar direitinho. Show. Então, tá vendo? Ó. Então, percebam, aqui dentro... Faz a arminha aí, Jamal. Oi? Faz a arminha aí, Jamal. Eu tava fazendo aqui. Aí, ó. Nós vamos fazer já isso daqui, ó. Todos nós, tá? Então, percebam. Essa é a única arminha boa. Aqui dentro eu tenho campo magnético. Aqui dentro eu tenho corrente circulando. E olha só que legal. Isso que eu quero que vocês entendam. A combinação de uma corrente circulando com campo magnético B, corrente circulando é I, ampere. A combinação de ampere com B, campo magnético, produz força magnética, que vai fazer o eixo girar. Então, será uma força magnética que faz o eixo girar. Essa força surge da interação, olha que legal, do campo magnético aqui dentro com a corrente que está circulando aqui dentro. Viram só que bacana? E aí vocês já estão ficando profissionais em motor. Ok? E olha que legal. Tem casos, a maioria dos motores grandes, eu vou ter duas correntes diferentes circulando aqui dentro, em duas partes diferentes do meu motor. Por quê? Motores grandes, o campo magnético aqui dentro, o B, ele é formado através do primeiro fenômeno. Corrente circulante produz campo magnético. Então, é um solenoide que eu tenho aqui no estator, é outro solenoide que eu tenho aqui no estator. Tenho dois solenoides para produzir o norte de um lado e o sul do outro. Então, olha que interessante. Eu pego parte da corrente, ou toda ela, dependendo da construção do motor, se for um motor série, mas enfim, eu pego um pedaço da corrente para produzir o campo B.
O outro pedaço vai circular aqui, ó, nos enrolamentos do meu rotor. Então, eu posso usar um pedaço da corrente para produzir o campo B, uma outra parte dela, uma outra parcela, eu uso para circular aqui no meu rotor. E aí a interação do campo magnético com a corrente circulando aqui nos enrolamentos do rotor vai produzir a força magnética, vai produzir a nossa amiga força magnética aqui, ó. Viram que legal? Tá? E é assim que o motor funciona. Já já eu mostro o motor aberto de novo, para quem perdeu na última aula, para vocês entenderem isso um pouco melhor. Por hora, é interessante ou é necessário, é fundamental que vocês entendam que uma corrente circulando na presença de um campo magnético produz uma força magnética. Ok? Então, se vocês estão se sentindo sem força, cansados, né, desanimados, ansiosos, precisam aumentar a força, como é que eu aumento a força magnética, né, de cada um de nós ou do meu motor? Vocês já, vamos ver se tem cientista aqui. Se eu quero aumentar a força magnética, aqui, ó, o que eu tenho que aumentar? A corrente. A corrente I, só a corrente I, Hugo? É o campo magnético aí perpendicular. Ou eu aumento a corrente, ou eu aumento O Bzinho, o Bzão. o Bzão, o campo magnético, tá vendo? Então, olha só que interessante, como é que já estamos com a visão científica da coisa. É importante vocês desenvolver essa visão científica. Se eu quero aumentar a força magnética de um motor, a força no eixo do motor, se eu aumentar o B, vocês acham que vai aumentar a força magnética? O que vocês acham? Sim ou não? Se a força magnética for gerada pelo B, então você aumenta o B, você aumenta a força, né? É a lógica. É a lógica. E ciência é lógica. Se eu aumentar o I, vocês acham que eu vou aumentar a força magnética também? Sim ou não? Sim. Show. Então, e se eu aumentar o B e o I? Aumento muito mais ainda a força magnética. Então, vocês estão vendo que vocês já seriam capazes de enunciar a equação que determina a força magnética. Olha que loucura, hein? Né? A hora que ponto chegamos. No caso aí, positivo, óbvio. A que ponto chegamos? Vocês conseguirem. Gente, mas quem deduziu essa equação, né, um cabeção lá, com pós-doc, com anos iluminado. Vocês aqui, no primeiro aninho de IF Sudeste, de CTU, né? Primeiro ano, já estão começando a pensar, opa, eu já sei que a força magnética ela é proporcional ao B e proporcional ao I. Deve ser assim, ó, F, né? F, força magnética, é igual a B vezes I, não deve? Eu, se eu fosse escrever a equação, eu ia colocar F é BI, B vezes I. E vocês? Também? Tem aquele negócio, né? Quando você vai escrever uma fórmula, aí você coloca o que é diretamente proporcional no numerador e o que é inversamente proporcional no denominador. Isso, tá vendo? E a natureza é assim, foi criada dessa forma pelo nosso criador, arquiteto do universo, aí foi feito assim. Só que aqui percebam que no caso da força magnética, é tudo vetorial. Eu tenho campo magnético vetorial, direção e sentido para um lado, direção e sentido na força magnética, e esse aqui ficou um 3D, 3 dimensões. E que tem um ângulo aqui, ó, entre a corrente I e o campo magnético B. Né? Eu posso pegar o campo magnético, inclinar ele, subir. Agora eu estou em 3 dimensões. Então a gente tem que pensar que dá um pouco mais de trabalho, óbvio, pensar em 3 dimensões. Dá um pouco mais de trabalho. Que surge um ângulo aqui também. Será que se o campo magnético B, eu for abaixando ele assim, colocar ele na horizontal, na mesma direção do I, né? Coincidindo mesma direção e talvez mesmo sentido também, direção e sentido. B igual ao I, deitar o B. Será que produz força? É isso que os cientistas foram estudando para achar a equação final. Opa, aqui o B, perceba que ele faz 90 graus com o I. Ele está para cima e o I está para o outro lado. Tem um ângulo de 90 graus entre o B e o I. Será que, se eu colocar o B na mesma direção do I, eu produzo força? E ele, lá no laboratório, eles viram que não tinha força nenhuma. Opa, então o ângulo influencia. Pode falar. E como eles fazem isso? Hã? E como eles fazem isso? Hoje é muito fácil, no laboratório a gente consegue provar isso. Na época, é tudo experimental. Né? Eu tinha um imã, eles começaram a estudar, por isso que eu falei que a evolução do aprendizado é essa.
Primeiro eles começaram a entender os efeitos do campo magnético, norte, sul, as linhas saem do norte e vão para o sul. Aí você já tem já um ímã, aí já consegue montar um solenoide depois, sabendo onde está o norte, aonde que está o sul. Aí você pega um condutor percorrido por corrente e circula uma corrente por ele e observa uma força empurrando o condutor ou atraindo o condutor. E aí você começa depois, no próximo momento, coloca aqui uma balança, né, de medidor de Newton, com aquela mola que mede quantos newtons eu estou fazendo para um lado, estou fazendo para o outro. Aí eu já consigo medir a intensidade de quantos newtons de força que eu tenho e as coisas vão se fechando. Foi muito assim, passo a passo. A ciência, né, não foi um cara que acordou um dia e escreveu a equação da força magnética. Teve que passar por todo aquele processo que nós passamos, desde o que é um polo norte, um polo sul, indivisibilidade dos polos, até chegar nesse ponto aqui. É um processo bem demorado, bem gradual, que vocês estão passando por ele, entendeu? Mas é tudo experimental. Tanto é, pessoal, eu acho mais barato. Eu vou tentar resgatar um vídeo aqui, só fazendo um parênteses. Vocês já viram quando fecha, não sei se é a oportunidade de ver, quando fecha um curto-circuito na rede elétrica? Um poste, esses fios aéreos do poste? Sim ou não? Que dá uma explodidão. Oi? Isso, às vezes tem explosão, tem fogo, mas o que eu observo sempre, isso eu observei a primeira vez quando comecei a trabalhar, eu vi isso acontecendo, me chamou atenção, fui estudar o assunto e eu vi o porquê disso, e eu precisava calcular a intensidade desse fenômeno para fazer um outro trabalho que eu precisava, mas enfim, quando fecha um curto-circuito, a corrente nos condutores aéreos sobe muito, não sobe? Um correntão. E ali tem um monte de outras correntes passando em outros cabos, tem campo magnético ali presente. E na hora que fecha um curto, a gente vê, chama de os cabos que estão pendurados no poste, eles começam a se movimentar, eles começam a chicotear. Um bate no outro e desce, eles ficam balançando. Assim, poxa, se o curto-circuito foi lá no transformador onde está pegando fogo, onde eu estou vendo a explosão, por que os cabos aqui para trás, longe do incêndio, eles estão balançando igual doido, estão sambando igual maluco, né? Nada mais é... Aumentou a corrente? Porque a corrente aumentou tanto que tem um campo magnético ali presente ao redor de todos os condutores ali envolvidos na fiação aérea, e aí a corrente subiu tanto, que essa força aqui subiu tanto, que o condutor, ele mexe mesmo. E eu falo isso porque quando eu comecei a estudar esse assunto, a gente viu os condutores e os barramentos, quando é painel fechado dentro da indústria, os barramentos sofriam tamanha força, aí claro que na indústria é tudo muito mais pesado, né? O curto-circuito era de 50 mil amperes, 30 mil amperes, violentíssimo, e os barramentos de cobre, eles faziam uma força que eles se soltavam do painel, os cabos mexiam todos dentro do bandejamento, e isso era um efeito que bagunçava tudo, né? E era necessário entender isso para poder fazer um projeto adequado, né? Então, percebam que essa força magnética que atua sobre um barramento de cobre, sobre um condutor, é capaz de movimentá-lo para cima, para baixo, de desencaixar, se tiver um ponto de encaixe de um barramento de cobre grosso, um correntão passando ali, a gente fala de que é um esforço dinâmico. Ele sofre um esforço dinâmico que pode fazer ele soltar, pode fazer ele torcer dentro do barramento. Então, a gente tem que ser previsto. A gente fala que esse esforço dinâmico tem que ser previsto. E outro dia eu vi um vídeo que o cara gravou aqui em Juiz de Fora. Eu tenho que achar isso, rapaz. Um transformador que explodiu lá perto do Alameda. Vocês conhecem o Shopping Alameda ali? No Alto dos Passos? Conhecem, né? Ou não? É do meu lado aqui. É do meu lado. Conheço até bem demais. Ali, rapaz, pegou um tráfego lá, pegou fogo. Eu vi porque tinha lá o shopping lá, eu vi a fachada do shopping, né? E os caras filmando o fogo do transformador, mas o que me chamou a atenção foi os cabos lá atrás, chicoteando, batendo no outro, dançando mesmo, uma coisa chique, maravilhosa. Falei, caramba, olha que efeito dinâmico aí, devido ao correntão que tá passando, né? Os cabos sambando mesmo lá para trás no poste, longe do ponto de defeito. Né? Falei, a física, né, a eletromag é fenomenal, como é que as coisas funcionam, né? E a gente consegue entender por que isso acontece. Os cabos vão estar sujeitos a uma força magnética de fato que vai levá-lo para um lado e levá-lo para o outro. Se eu colocar isso numa bancada, num laboratório, eu consigo medir, inclusive, quantos newtons de força está fazendo para um lado, está fazendo para o outro. Aquela balança que dinamômetro que chama, né? Se eu não me engano. Se não me trai a memória aqui, é dinamômetro, aquela balança que tem uma mola que mostra quantos newtons eu estou fazendo na mola ali. Né? Isso ajuda a gente a chegar nessas conclusões aí. Mas o fato mostrar. Pode falar.
Não, eu sei que a gente passou disso aí em física, né? Que é uma forma de você calcular a massa de um corpo baseado na força que ele Isso. faz. Uhum. Isso mesmo. Então você vê que as pessoas, o conhecimento naquela época, né? Como é que já tinha conhecimento dessa questão da mecânica, da elétrica, do magnetismo, tudo isso interligado, né? Mas o barato é isso, pessoal. Já conseguiram entender aqui o segundo fenômeno, né? Já posso ir embora para casa, que vocês já entenderam. Só tem que entender mais, guardem isso por gentileza, anotem aí, que tem como é que é tudo 3D, e eles começaram a observar que o ângulo, esse ângulo θ aqui, ó, entre a corrente e o campo magnético, ele influenciava e influenciava muito. Como que ele influencia? Vamos lá. Lá. Antes de a gente falar como que ele influencia, vale a pena te apresentar a regra da mão direita número 2, number 2. Quem estava achando difícil a primeira regra da mão direita, né? Que é mole, dedão na corrente, as linhas do campo são os outros dedos, agora vamos ter aqui presente o FBI. O que é o FBI? Então, agora, por gentileza, eu preciso que todos façam comigo, sem nenhum... Quem quiser abrir a câmera pode abrir, vai ficar mais bacana ainda esse momento, né, de interação entre nós aí, para poder aprender definitivamente o que é o FBI. Aqui o FBI, aqui, ó. Lembra dos seriados aí, dos jornais, quando fala do FBI? Todo mundo lembra da polícia americana, não é? Sim ou não? Ou só eu que lembro? Eu não sou o único retardado, sou? Não, eu também lembro disso, da polícia. Que, aliás, a polícia americana, o FBI lá, é a nossa polícia federal aqui do Brasil, né? FBI, eu não vou lembrar aqui o que significa FBI, mas eu sei que é a polícia federal lá dos Estados Unidos, a polícia investigativa lá dos Estados Unidos, equivale, né, mais ou menos aí, me corrija se eu estiver errado, mas equivale à nossa polícia federal aqui do Brasil, né? A polícia mega master lá americana. E nós aqui vamos aprender o FBI já sabendo, não com esse conceito da polícia federal, mas sabendo que a força magnética, ela segue, ela é proporcional ao campo magnético que tem no momento, vezes a corrente, nada novo, vezes um L, guarda aí, vezes o seno desse ângulo. Isso aqui é experimental, ó, né? Eles foram vendo como é que isso funciona, né? E eu até consigo deduzir isso matematicamente, mas eu consigo experimentar isso e ver que é proporcional ao seno desse ângulo θ aqui, ó, entre o I e o B. E esse L, pessoal? O que é esse L aqui, hein? Quem que sabe o que é esse L? Tá ali o L embaixo. também vem dos Estados Unidos. Oi? Tá ali embaixo. Tá ali, né? É o comprimento, só que nos Estados Unidos vira o quê mesmo? Quem se lembra o que é comprimento em inglês? PH, por favor, complemente algo. Length. Lembra? Cadê o PH? Tá por aí? Tô aqui, é isso aí. Isso, PH. Lembra que é o length, né? Escreve, mas fala length. Length é o comprimento. Então, óbvio que... Opa, perdi aqui. Óbvio que quanto maior for o pedaço, o trecho, o comprimento do meu condutor imerso nesse campo magnético, quanto maior for esse L, maior vai ser a força magnética. Eu vou ter a força magnética atuando nesse ponto, ao longo de todo o condutor. Então, quanto maior for o condutor imerso nesse campo magnético, maior vai ser a força magnética que ele vai sofrer. Porque em cada ponto que ele está imerso dentro de um campo magnético, vai ter uma força atuando ali, cuja resultante total é maior. Consegue entender isso? Também é intuitivo, né? Então tem a ver com comprimento. Ora, se o campo magnético B está só em 10 centímetros do meu condutor, eu vou ter uma força pequenininha. Se o campo magnético B está em 1 metro do meu condutor, eu vou ter uma força muito maior. Porque agora o meu campo magnético está abraçando, né? Está atravessando 1 metro do condutor. Se eu tiver 1 centímetro, pequenininho. Se eu tiver 1 metro, a força é maior. Consegue entender essas questões intuitivas aí? Sim ou não? Chique. Então, olha só, meninos. Alguém comentou alguma coisa? Eu. Pode falar. Só fiquei bugado com essa coisa do seno ali do teto. Aí volta ali rapidinho. Já vou te explicar o que é esse seno teto aqui. Não, eu sei o que é, mas assim, eu ia perguntar o seguinte: o ângulo da corrente e do campo magnético ali, ele não necessariamente vai ser sempre 90 graus, né? Porque não. Ali, naquela imagem ali parecia que tava, né? Não, nessa imagem está. Né? Eu forcei a barra, né? Uhum. Coloquei aqui 90 graus. Claro que é um desenho 3D, né, pessoal? Porque 90 graus é a melhor condição, tá, Hugo? 90 graus é a condição que eu tenho
Vamos fazer um exemplo aqui, quer ver? Se for 90 graus, põe aqui, ó, seno de 90. Quanto que vale o seno de 90? Quem sabe responder? É 1, né? É 1. Aliás, deixa eu voltar aqui. O que é seno, né? Talvez valha a pena. Você já viram seno e cosseno aqui no Instituto Federal ou ainda não? Geralmente você dá de nono ano, né? Só que assim, agora em matemática é no final, agora do primeiro. Eles retomam essa parte agora no final. Isso, vocês vão ver novamente, eu tenho certeza que vocês vão ver isso no segundo grau, no ensino médio novamente. No segundo ano pega mesmo, que aí é função trigonométrica, aí o negócio isso. Mas então vale a pena, a gente, né, nunca é demais. O que é o seno e o cosseno de um ângulo? Aqui é o ângulo X, aqui, um ângulo qualquer, né? Olha aqui, o arco, né, do meu ângulo. Tem um ângulo, tem o arco desse ângulo aqui. E aí a projeção no eixo Y é o seno desse ângulo X, ou desse ângulo θ. No nosso caso aqui eu estou usando θ. Professor, por que você não está usando X e está usando θ? Porque eu quero, né? Aliás, porque é chique. Falar seno de X. Tem um ângulo X entre B e I. É paia, né, gente? É brega. Θ não, alfabeto grego. Então, já viram que no Eletromag nós navegamos pela nata da sociedade científica. Então, não é seno de X, é seno de θ, pelo amor de Deus, né? Tem que estar chique para de noite. Mas é a mesma coisa. Tá? Só uma brincadeira aí, óbvio, né, meninos? Mas não deixa de ser verdade. Então, olha só. Se eu pegar seno de X ou de θ, tanto faz, é a projeção aqui, ó, no meu eixo Y. E o cosseno? O cosseno está cansado. Está deitado. É assim que eu, na época da 8ª série, 9º ano de vocês, eu aprendi. O cosseno está cansado, está deitado, está coçando. Então, quem está coçando aqui, está deitado, né? Então, a projeção do arco no eixo X é o cosseno. A projeção do arco no eixo Y é o seno. Ok? Tranquilo até aí? E aí nós temos aqui alguns ângulos notáveis que nós falamos, né? Que é 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Então, olha só. Se esse arco... Professor, pode falar. A tangente de 90 não existe? Oi? A tangente de 90 não existe. Porque não tem como ela dividir 1 por 0, na né? verdade. Ela é infinito. A tangente de 90 seria aqui, ó. Ela pegaria aqui, ó, esse eixo. Qual que é a projeção dela aqui no eixo aqui? Elas são retas paralelas. Então, nunca se encontram. Se nunca se encontram, seria um valor infinito, na verdade, tá bom? Que loucura. É porque aqui, é que assim, isso aí é uma determinação matemática, porque assim, sendo tangente de 90 é meio complexo, porque assim, um triângulo tem 180 graus. A hipotenusa ali, o ângulo da hipotenusa já é mais 90. Mais 90 você teria que ter um ângulo de 0. Isso. Aqui, ó. Essa linha reta aí, Fione. Você consegue entender essa linha reta aqui? Eu tô tentando. Não fez desenho técnico, tá vendo? Com um bom exercício de imaginação, você vai conseguir enxergar essa linha reta aqui, beleza? O que é a tangente? A tangente é a projeção aqui, ó, nessa linha reta. Então, esse arco aqui seria a tangente dele, ó. Esse pedaço aqui, do 0 até aqui. Se eu pegar 90 graus eu tô aqui, nesse vermelho aqui, não tô? Quem me perguntou? Eu, o Alan. Isso, 90 graus. Aonde que essa linha aqui para cima vai encostar essa linha reta que eu fiz aqui? Aonde que ela vai encostar? Lá em cima. Hã? Lá em cima. No infinito e... Além. Viu? Então, a tangente de 90 é o Buzz Lightyear, né? Infinito e além. Porque se eu aumentar o ângulo aqui, eu vou só subir na projeção nessa reta aqui. Vou subindo. Chega uma hora que elas vão ficar paralelas, quando é 90 graus. Retas paralelas nunca se encontram. Ou, aliás, se encontram sim lá no infinito. Não é assim que a gente fala? É. Entendeu? Então, por isso que a tangente de 90 graus aqui tem um tracinho. Esse tracinho, na verdade, significa o infinito e além. Filosofia Buzz Lightyear. Conseguiu entender? Consegui. Bacana. E aí, para nós aqui, o seno de 0 é 0, né? Por que o seno de 0 é 0, pessoal? Pega esse arco aqui azul aqui, ó, coloca em 0 graus. Ele vai estar totalmente coçando, né? O coçando aí é 1. E o seno? O seno é 0. A projeção, quando ele estiver coçando, a projeção dele aqui no eixo Y é 0. Agora, quando ele não estiver coçando, estiver totalmente em pé, de pé, né? Levanta-te. A palavra do Senhor sempre fala isso com a gente, né? Põe-se de pé, coloque sobre os seus pés, levanta. Então, quando você estiver em pé, esse arco azul está no 90 graus. O seno vai ser quanto de 90? 1.
E o cosseno? O cosseno vai ser 0. Porque quando você está de pé, você não está coçando em hipótese nenhuma. A princípio, né? Quando você está coçando deitado, quando eu falo coçando, você está deitadão ali, né, relaxado. Se você está deitado, a sua parte aqui no seno é 0. E o seu cosseno é máximo. Ele se inverte aqui no 90 graus. A situação inverte de figura. Então, você está deitado ou você está de pé? Ok? E aí, é só uma revisão rápida aqui para a gente entender o que é esse seno. O seno, então a gente percebe que o seno de qualquer ângulo nunca pode ultrapassar o valor o quê? Unitário. Ele vai aumentando, né? Chega a meio, raiz de 2 sobre 2, que é em torno de 0,7, né? Eu acho. Aqui dá um pouquinho mais, até chegar em 1. Então, depois que ele chega em 1, ele vai diminuindo de novo. Ó. Quer ver? Olha lá. Ele chega em 1, olha lá, diminuiu o seno aqui, diminuiu de novo. Vai chegar no menos 1, vai diminuindo. Chegou no 0. Aí começa de novo. Chega no máximo, diminui. Chega no mínimo, lá embaixo no menos 1, diminui de novo. Então, essa animação eu acho muito interessante para a gente perceber que o seno de qualquer ângulo, o máximo que eu posso ter é mais 1 ou menos 1. Eu não posso falar, o seno do ângulo deu 2, deu 1,3. Tem aluno que coloca isso no resultado lá, ó. Cheguei à conclusão que o seno do ângulo é igual a 1,7. Não tem jeito, é impossível. É de 0 a mais 1 ou de 0 a menos 1. Então, quem entende a função trigonométrica aqui, vai perceber, ó, de 0 a 1, de 1 para 0, entendeu? Ou de 0 a menos 1, de menos 1 para 0. Ok? Por que eu estou falando isso, né? O seno de nenhum ângulo, portanto, pode ultrapassar mais 1, né, ou a menos 1. Concordam comigo? Sim ou não? Posso tirar essa animação aí? Concordam comigo? Então, agora, eu vou voltar aqui. Se eu olhar a expressão, eu vou ver que quando o seno de θ aqui, ó, é 90 graus, quando eu tenho 90 graus aqui, o seno de 90 vale 1. É igual a 1, mais 1. Ok? E aí, a expressão da força vai se resumir a B vezes I vezes L. Porque essa parte aqui vai dar 1, ó. Isso aqui vai dar 1 quando o ângulo é 90 graus. Quando o ângulo vale 90, eu tenho isso aqui valendo 1. E se o ângulo for 0? Aqui é 90. Vocês viram que aqui é 90? Aqui é 90. Então, a força é máxima. Porque o seno vai dar o valor máximo, que é 1. E se eu for reduzindo esse ângulo, reduzindo, chegar a 0? Né? O B na mesma direção do I. O que vai acontecer, hein, pessoal? O que vocês acham? Qual que é o seno de 0? 0. Seno de 0 é 0. Olha lá. Seno de 0 graus é 0. Porque ele está totalmente coçando, né? Está coçando 100%, é 0. Se o seno é 0, quanto que vai dar a força aqui? 0. 0. Então quer dizer que não existe força magnética. A força magnética será nula se o B, eu mudar a direção do B e colocar na mesma direção do I. Quer dizer que se o campo magnético estiver na mesma direção da corrente elétrica, eu não tenho força magnética. Por quê, professor? Né? Por quê? Alguém saberia dizer? Só existe força magnética se o ângulo for diferente, o ângulo θ entre B e I for diferente de 0. Pode ser 30 graus, não tem que ser 90 também, não. 90 é a condição ideal, a condição ótima, né? A melhor condição. A melhor condição é quando o ângulo vale 90 aqui, ó. A minha força vai ser máxima. Mas eu posso ter qualquer valor intermediário, até 0. Na hora que chega em 0, vai chegar em 0 de novo, ó. Chegou em 0. Na hora que chega em 0, é porque meu ângulo é 0. Na hora que chega em mais 1, é porque meu ângulo é 90. Na hora que, chegou em menos 1, meu ângulo é 270. Entenderam? Mais 270 ou menos 90, tanto faz, né? Então, percebam que eu vou ter vários valores de força magnética de acordo com o meu ângulo. E se o meu ângulo mudar, a minha força magnética muda a intensidade. Se o meu ângulo for 90, a minha força magnética ela é máxima. Se o meu ângulo for 0, a minha força magnética não existe. Conseguiram entender isso? Joia? Então, assim, para existir força magnética, a corrente e o campo magnético ali não é resultante. O campo magnético ali que está sendo
injetado, alguma coisa ali que está gerando esse campo magnético não pode ter a mesma direção. Não pode ter a mesma direção. Caso tenham, esse fenômeno que nós estamos estudando não se aplica. Não existe, não faz. Ou melhor, existe e eu vou calculá-lo e vou chegar que a força vale zero. Vou calcular, vou botar seno de zero é zero. Se o seno de zero é zero, essa multiplicação aqui vezes zero dá zero. Então eu vou calcular e vou provar que a força magnética, nesse caso, vale zero, entendeu, Hugo? Então, mas eu não entendi uma coisa. Por que não pode, eles não podem estar na mesma direção para... Eu gosto dessa pergunta, porque é fácil de responder. Eles não podem estar na mesma direção porque a força magnética é zero. Por quê? Porque sim. Porque né? Porque o arquiteto quis assim, o universo quis assim. Né? Porque a física disse que é. Ué? A física que manda nessa porra, né? E assim, quem fez a física assim, eu gosto muito de responder essa pergunta dessa forma, a brincadeira, óbvio, tá? Porque é um fenômeno. E o fenômeno, ele é porque é, né? Ele é porque ele existe assim. E nós só deciframos o fenômeno. É como se fosse um enigma. Nós não temos capacidade de alterá-lo e nem assim, talvez, de entender da forma como seria. Mas aqui, além de ser é porque é, eu tenho uma resposta a mais para te dar, tá? Calma que eu vou tentar te saciar aí. Se a gente começar a estudar isso mais a fundo, com mais detalhes, em 3D, inclusive, eu não vou conseguir fazer isso aqui, porque eu não consegui nem desenhar, nós vamos ver que esse campo magnético B aqui tem uma corrente aqui, não tem, Hugão? Tem. Tem uma corrente aqui. A corrente que está passando aqui, ela produz campo, não produz? Mas aí vai ser o campo... Vai ficar meio que orbitando, né, o condutor. Isso. E esse campo aqui, então, o campo vai estar orbitando ao redor do condutor. Perfeito. E esse campo magnético aqui está ao longo de todo o condutor também. Concorda comigo? Aham. E aí, Hugo, olha só que interessante. A interação vetorial, eu sei que você gosta, né, de você entender, eu vi que você já entendeu essa questão de soma vetorial. A interação vetorial entre esse campo orbitando e esse campo aqui para cima, se eu fizer isso vetorialmente, eu vou chegar nessa conclusão aqui, ó, que a força vai estar para esse lado. Se eu deitar o campo magnético e fizer a mesma resultante, calcular, claro que dá um pouquinho de trabalho, calcular entre a orbital que você comentou da corrente, junto com o campo deitado, eu vou ver que eles se anulam e não tem nenhum campo magnético resultante. A força ali, portanto, não vai ter nenhum sentido. Aqui é como se eu tivesse o seguinte, ó, eu tenho um ímã para um lado e eu vou ter um ímã fazendo umas voltas para o outro. A resultante ali vai empurrar o condutor para algum lugar. Aí tem a ver com resultantes de campos vetoriais. Tá? É mais ou menos por aí. A gente consegue, se a gente partir para esse lado, a gente vai conseguir entender, né, por que o campo magnético, quando ele está para cima, ele é máximo, a resultante é máxima para uma determinada direção e sentido, ou quando ele está no mesmo direção, eles acabam se anulando ali e não produzindo nenhuma resultante. Se não tem resultante, também não vai ter força magnética, tá? É mais ou menos por aí, beleza? Peraí. Então é tipo assim o seguinte, quando essas duas linhas de força magnéticas que foram criadas, tanto do condutor quanto essa aí externa, elas se encontram, né? Porque aí eles estariam se encontrando, é como se esse encontro entre as linhas de força gerasse essa força de repulsão. Seria mais ou menos isso? Imagina dois ímãs. Se eu ponho dois ímãs, um perto do outro, ou eles vão se atrair ou eles vão se repelir, concorda comigo? E tipo assim, se você pegar dois ímãs assim, colocar norte e norte, colocar assim, a linha de força dos dois vai sair uma em direção à outra, um sentido na outra, mesmo sentido. Aí é esse sentido que vai, dessas linhas de força, indo uma contra a outra, que vai fazer a repulsão dos ímãs. Exatamente isso. Você consegue ver? Faz sentido. Você consegue ver dois ímãs ali, Hugão? Tipo assim, você está considerando o campo magnético do condutor e esse campo externo aí como sendo dois ímãs, seria isso? O B aqui, isso, olha só, você consegue ver a minha mãozinha mexendo aqui no slide, sim ou não? Peraí que eu até fiquei um pouco rouco agora, não sei porquê. Você consegue ver a mãozinha mexendo aqui? Consegue, não consegue? Dá pra ver. Isso. Eu tenho aqui um campo magnético B, isso aqui é um ímã, ponto, né? Tem aqui um campo externo. Então, já tem um ímã que é fácil de ver. O segundo ímã, que às vezes não é tão direto, porque o segundo ímã, eu tenho que saber a primeira lei ou o primeiro fenômeno para descobrir ele. Essa corrente aqui não produz aqui orbitando, que você comentou, um outro campo magnético? Então, essa corrente aqui, ela produz o segundo ímã,
que vai interagir com esse primeiro ímã aqui, ó. Então, eu vou ter dois ímãs interagindo. O primeiro ímã, eu estou vendo claramente aqui o B. O segundo ímã, eu tenho que saber o primeiro fenômeno para enxergar ele. Nós já estamos acostumados, eu já vejo essa corrente circulando aqui, já consigo enxergar que ela produz um ímã. Né? Então, a corrente circulando pelo condutor produz um ímã. Eu tenho um outro ímã aqui na área, a interação, a mistura, a miscelânea, a junção, a imersão, a somatória vetorial entre o ímã número 1 e o ímã número 2 vai produzir a atração ou a repulsão. E isso vai se refletir quando eu atraio ou quando eu repulso, quando eu repilo. Me ajuda aí, gente, estou em apuros, português. Quando eu atraio Repélio. Ou quando eu expulso alguém, eu estou fazendo uma força. Sempre é assim na física. Era assim na eletrostática. Né? A carga em movimento que ia para um lado e ia para o outro é porque tinha uma força de Coulomb empurrando ela ou atraindo ela. Então, a interação entre esse campo aqui, B1, que eu vou chamar, e esse campo B2, vai produzir uma força magnética de atração ou de repulsão. Entendeu? Tanto é, bom, se isso for verdade, se eu não estou falando besteira aqui, se eu mudar, então, o sentido da corrente elétrica, ela está para cima aqui, não está, Hugo? Sim, não? A gente vai depender do ângulo, né? Porque isso aí é um desenho 3D, Isso. mas... A corrente aqui está subindo aqui, não está? Tá. Muda o sentido da corrente, põe ela para baixo. Aí a força magnética ela vai para outro sentido? Se o que eu falei faz sentido, né? Que nem tudo que eu falo faz sentido, mas se o que eu falei aqui faz sentido, se eu mudar o sentido da corrente elétrica, esse campo que aparece devido à corrente orbital ao redor do condutor, ele vai mudar de sentido também pela primeira regra da mão direita, não vai, Hugo? Aqui para um lado, aqui para o outro, não vai? É como se eu estivesse pegando aqui o meu segundo ímã gerado por corrente e trocasse a polaridade dele. Se isso acontecer, uma força que estava para um lado, ela vai para o outro lado. Uma atração se transformaria em repulsão e vice-versa. E é exatamente isso que acontece, porque o que a gente está conversando aqui faz todo sentido. Ok? Então, se a corrente aqui está subindo num condutor por um lado, eu vou ter a força magnética, por exemplo, aqui para determinado sentido, né, de afastamento. Se eu troco a corrente elétrica de sentido, eu inverto mais com menos na pilha, é como se os dois ímãs eu trocasse um de polaridade. Se eu trocar um de polaridade, aí a força que estava de expulsão, né, de repulsão, melhor dizendo, vai se transformar em atração. Se eu inverter um ímã, eles se grudam. Se eu trocar, eles se afastam. Entendeu, Hugo? Então, é uma briga aí de dois ímãs. Essa briga pode acabar em união ou em separação, dependendo dos sentidos dos ímãs criados. Olha que barato. Conseguiu entender? Professor, Pode falar. aqui. Eu consegui entender quando você falou que se tem uma corrente passando aqui, tem um ímã também. Eu não Isso. consegui entender muito bem o tal do primeiro ímã que você está falando aqui no B. Ah, beleza. Jóia. Então vale a pena eu voltar aqui para É explicar um mesmo. ímã, tipo, fora do condutor? É um ímã externo ao condutor. Eu tenho que ter a presença de um campo magnético externo ao condutor. Assim É como no se motor. fosse aquelas carguinhas de prova. Isso, que aqui é magnetismo. No motor... Não, sim. Isso, mas é isso mesmo. Aqui no motor, na carcaça do motor, eu tenho que ter um campo magnético na carcaça. Sim. Que ele vai funcionar. E a máquina está excitada. Então, ele vai produzir esse campo 1 aí, esse B aí. Ele produz. Aí, na hora que eu passar uma corrente circulando dentro aqui do motor, a corrente circulando aqui produz um outro campo que vai interagir com o primeiro e aí o motor começa a girar. Então, eu tenho que ter dois campos magnéticos. Se eu tiver um só, nada acontece. Porque eu tenho um ímã só, entendeu? É que eu não tinha sacado que você tá falando de motor. Pensei que era no condutor. Falei, ué. Ah, não, exatamente. É porque é o seguinte, né? A dúvida é, né? Olha que loucura. Da onde vem esse campo magnético B aqui, preto aqui? De onde que vem isso? Né? Isso aqui tem que vir de uma fonte externa. Pode ser um ímã que eu coloco aqui embaixo. Eu desenhei as linhas do campo, mas eu não falei da onde que ela vem. É como se tivesse colocado um ímã aqui de baixo. Ó. Se eu tiro esse ímã fora, se eu tiro o meu condutor ele tem que estar imerso dentro de um campo magnético. Se eu tirar esse campo magnético fora, o efeito some, porque eu só fico com um campo magnético criado pela corrente. Eu tenho que ter dois campos magnéticos sempre. Aí no motor que a gente tem que garantir, é sempre isso. Eu sempre tenho que ter dois campos magnéticos aqui dentro. Sempre, o Alan, né?
O primeiro é fácil, só circular corrente. Circulei corrente, tem um campo, mole. O segundo, ele tem que estar aqui na carcaça. Eu tenho que ter 2 campos magnéticos. A interação entre eles é que faz o motor girar. Bacana? Professor, eu também tenho outra... Mas primeiro fala com o Caio, que ele tá levantando a mão. Show. Vamos lá, Caio. Caio, professor, você falou que tem que ter 2 campos magnéticos, né? Aí, esse campo magnético fica na carcaça, ele pode ser um ímã fixo, né? Um ímã mesmo, né? Natural, ou um eletroímã, né? Verdade. Então, aí, tipo assim, quando é um eletroímã, gasta mais, se fosse vai gastar mais energia do que se fosse um ímã natural, ou quando é um ímã natural, gasta mais com o eletroímã, que é o rotor? Ok. Gasta mais de consumir mais? Isso, consumir energia elétrica. Ok, bacana. Eu te respondo por partes. Quando é eletroímã, gasta mais porque eu estou usando a corrente elétrica para produzir o meu ímã. Concorda comigo? Então, se eu estou usando a corrente elétrica para produzir um ímã, eu tenho que fazer ela circular por várias espiras, e as minhas espiras são de cobre, normalmente, que tem uma resistência, né, que é ρL sobre A, né, que é a resistência do cobre. Eu estou ali dissipando energia, né, eu estou consumindo energia. É pequena? Mas eu estou consumindo energia para produzir o meu ímã. E quando eu coloco o ímã natural, o meu ímã natural tem a característica dele ser permanentemente um ímã. Então, eu economizo, né, eu vou economizar essa energia, por assim dizer. Então, no ponto de vista de economia de energia, é mais vantajoso eu ter um ímã natural. Qual é a limitação? Motores industriais, tais como esse, se eu for usar ímã natural, esse motor aqui cresce muito para caber um ímã muito grande, para ter o efeito que eu preciso, para ter a força que eu preciso. Então, o ímã natural permanente, ele é um ímã de fraca intensidade, sabe? É uma excelente pergunta, cara. Gostei demais. Nunca ninguém tinha feito essa pergunta para mim até hoje. Eu fico satisfeito quando escuto os trem desses. Então, o ímã natural, ele é de fraca intensidade. A magnetita, né, ela é fraca intensidade. O eletroímã, ele, no mesmo espaço, né, no mesmo tamanho, ele é muito mais potente. Então, quando eu construo motores pequenos, motor de carrinho controle remoto, até o motor de para-brisa de carro, até ali, dá para usar ímã. Depois, o motor cresce tanto de tamanho que deixa de ser vantajoso essa relação de economia de energia. É mais vantagem fazer um projeto menor com mais intensidade de ímã usando um eletroímã. Ok? Então, motores industriais tais como esse não tem ímã natural aqui dentro. São todos feitos por eletroímã, que eu consigo circular uma corrente maior, construir um ímã com muito mais intensidade do que se eu fosse usar magnetita ou ferrite, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, essa resposta sua eu dividi em 2 partes, porque sim, é mais econômico, mas é limitado a pequenos motores. Imagina eu construir um motor que, para economizar um pouco de energia, tem que construir o tamanho de um ônibus, né, inteiro, para caber ali aquele tanto de magnetita. E o custo disso? Né? A magnetita é cara, o núcleo de ferrite é caro. Então, aí se torna mais barato, chega uma hora que fica mais em conta eu fazer um projeto menor, gastar menos magnetita, mas consumir um pouco mais de energia para produzir o eletroímã. Não sei se eu consegui te responder. Beleza? Beleza, acho que consegui responder sim. Tá certo. Bacana. Então, assim, na prática, pequenos motorzinhos vale a pena usar ímã. Grandes motores e motores industriais, não. Motores industriais vale a pena ser por eletroímã. Quem está com a mão levantada aí? O Felipe? Deixa eu ver aqui, ó. E eu. Vamos lá, Filipão. Por exemplo, esses motores aí de portões automáticos, assim, usa Sim. que tipo de ímã? Igual o Caio tá falando, esses naturais ou eletroímã? Não, os motores de portão eletrônico? Isso. Não, a maior parte deles são motores de indução, inclusive, né? Eles são motores corrente alternada e que não tem nenhum tipo de ímã ali dentro, não. São todos motores construídos com eletroímãs, tá? Aí, professor, isso que eu queria perguntar. Hum. Se eles, tipo assim, o motor de corrente alternada, ele tem meio que um eletroímã que é percorrido pela mesma eletricidade que entra, né? Dentro do motor. Exatamente. Aí eles têm 2 campos? Tem Não, dois, eles são 2 ímãs, na verdade. sempre vão ser, sempre serão. Você fala que serão 2 campos, por que você fala? Não, 2 ímãs. Tipo aqui que você estava explicando, que tinha um ímã que passava Sempre vão corrente, ter. aí tinha um ímã. Basicamente, falou em motor, entendam sempre que eu vou ter interação entre 2 ímãs, que vai fazer o motor girar para um lado ou girar para o outro lado. Basicamente, quando a gente se fala em motor, né, a gente sempre vai ter um ímã fixo e um ímã
que vai variar de acordo com a passagem da corrente. Quanto mais corrente ele puxar da rede, mais intenso ele fica, entendeu? Então, basicamente, falando em motor, CC ou CA, vocês podem ter isso em mente. É a interação de dois ímãs, sendo um ímã construído para esse fim, com eletroímãs, com bobinas ou com ímã natural, e a outra, o outro ímã construído pela passagem da corrente elétrica nas minhas bobinas, entendeu? Do rotor. Então, sempre vai ser interação entre dois campos, que vai produzir a força para um lado ou a força para o outro. E aí eu gosto de dar esse exemplo, porque se eu inverter a polaridade de um deles, o motor gira para o outro lado. Passa a girar para o outro lado. Ele está no sentido horário, ele vai girar para o outro lado. E o que acontece se eu inverter de uma vez só a polaridade dos dois ímãs? Nada. É isso que eu queria ouvir, nada. Então, perceba, nesse slide que está aí no quadro, né? Está aí na tela, melhor dizendo. Nesse slide que está aí na tela, se eu inverter a corrente, o sentido da corrente está para cima aqui, ó. Se eu botar ela para baixo, ele gira para o outro lado. A força fica para o outro lado. Agora, se eu mudar o B, deixa a corrente para cima, mudo só o B está para cima aqui, não tá? Se eu colocar o B para baixo, a força também muda de sentido. Agora, se eu inverter os dois em preto aqui, ó, eu vou inverter o I e vou inverter o B. Nada muda. A força continua para o mesmo sentido. Então, por isso que é importante a gente identificar que são dois ímãs. Se eu inverter um deles, eu mudo a atração ou repulsão. Se eu inverter os dois ao mesmo tempo, nada muda, porque eu inverti os dois. Entendeu? É menos 1. Quanto que é menos 1 vezes menos 1? Né? Mais 1? Nada mudou. Né? Então, é interessante entender, passar por esse processo. Vocês vão começar a perceber isso. Mais dúvidas? Quem tem mais dúvidas aí? Tem como fazer um motor com dois ímãs naturais? Ou tem que ter um eletroímã? Dois ímãs naturais? Deixa eu ver. Tem, assim. Eu não sei como é que ficaria. Eu acho que eu nunca vi dois ímãs naturais, não. Estou pensando em ver como é que poderia fazer. Tem sim, acho que tem jeito sim. Eu não sei a força. Como é que ele giraria? Sozinho? Pois é, eu tô vendo como é que a construção disso, né? Não, tipo assim, se alguém, tipo assim, bota uma força manualmente, eu vou lá e giro assim manualmente, ele continuar girando, já é legal. Eu não sei se eu tenho que alimentar um deles com corrente. Deixa eu ver aqui. Não, eles vão parar, porque sempre, se eu tenho dois ímãs, aqui, tô pensando alto aqui com vocês, tá, pessoal? Eles vão girar até encontrar a posição. Eu tenho que botar eles sobre um eixo, né? Na hora que eu colocá-los sobre um eixo, eles vão girar sim, mas até encontrar o equilíbrio. Ok? Na hora que eles encontrarem o equilíbrio, ou seja, polos opostos, ele vai estabilizar. Aí eu teria que dar um outro gás para ele dar uma outra volta e estabilizar de novo. Eu teria que ter uma força mecânica ali, fazendo a todo instante um movimento para ele girar e estabilizar. Aí não é vantagem. O fato da corrente elétrica, vocês vão ver, é que eu consigo construir a corrente que ela vai, ora, num sentido, depois ela vem num outro sentido. E aí eu consigo criar um torque contínuo que nunca vai parar. Mas eu só consigo fazer com corrente elétrica. Com imã natural eu não consigo. Ainda não consigo, né? Pode ser que vocês consigam. Mas eu ainda não consigo. Confesso que eu teria que estudar um pouco mais, tá? Já explico isso melhor. Eu vou mostrar um motorzinho aberto ali. Vocês vão ver que com corrente elétrica, isso vale para CC e vale para CA. Eu consigo direcionar a minha corrente para um lado, para o outro, de forma muito esperta, né? De modo muito maquiavélica, para garantir a rotação contínua. Já quando é dois ímãs, quando são dois ímãs, eles vão girar até encontrar o equilíbrio, até os polos opostos se alinharem e ali não tem mais giro nenhum, acabou o giro. Aí eu tenho que dar um outro peteleco, ele gira e para. Um outro peteleco, ele gira e para. E para e vai ficar agarrado ali, não vai sair do lugar. Então, com dois ímãs, eu ainda não consigo. Talvez vocês consigam aí, até o final do semestre, me provar o contrário e ficarem bilionários. Bom desafio esse, hein? Oi? Eu tava pensando o seguinte, que ia ter que ter essa parte elétrica, sim, sabe, de um eletroímã, não só dois naturais, mas tem um eletroímã envolvido também, porque assim, para você poder controlar, por exemplo, quando que o motor vai desligar ou ligar, também quando você poder controlar se ele vai girar para um lado ou para o outro, né? Porque assim, aí você inverte a polaridade da corrente, ele vai girar para o outro lado, porque você inverteu apenas um ímã. Sim. No caso, um eletroímã e um ímã natural. Aí você inverteu a polaridade, você consegue fazer com que o motor gire para o outro lado, porque você inverteu a polaridade de apenas um ímã. Sim. Você também consegue fechar ou abrir esse circuito
e impedir que esse eletroímã funcione ou não, para você poder controlar quando o motor fica ligado ou desligado, né? Ok, mas isso até a gente consegue resolver. Porque se eu conseguir um motor que não desliga nunca, tá até bom. É energia gratuita pro resto da vida, né? A gente até É consegue isso que é o controlar. problema, não existe isso de energia É, infinita. É isso que dois ímãs naturais já para aí, não existe energia o infinita. lance é Tem que esse. tirar de algum lugar. Ainda que eu conseguisse uma energia infinita, assim, que não tivesse chave de liga e desliga, eu nunca vou desligar esse motor porque não tem, vai rodar pro resto da vida. Mas tá bom, eu vou ter Mas é energia perigoso, mecânica. né? É perigoso, mas eu vou ter uma energia mecânica gratuita, infinita pro resto da vida. Isso enche os nossos olhos. Tipo assim, eu vou ter uma escada rolante que nunca vai desligar, eu vou ter uma bomba d'água que nunca vai parar. Mas aí eu consigo fazer um acoplamento mecânico para entrar a hora que eu quero, a hora que eu não quero. Aí a mecânica nos ajuda nisso. A gente faz uma engrenagem e tal. Mas o lance é que ainda não existe a energia infinita. Tem algumas coisas até que funcionam com pêndulo, né? Só que tem que ver como é que trabalha essa questão, que os pêndulos ficam movimentando o tempo todo, já viram? Se vocês pesquisarem, a gente vê em loja de presente isso também, que o pêndulo fica movimentando o tempo todo. Ele vem, aí dá uma repulsão, aí a força da gravidade faz ele descer de novo, aí ele aproxima do ímã, dá uma repulsão. Então, tem umas coisinhas assim que eu acho que é barato, tá? Vocês vão ver em loja de presente, fica um pêndulo funcionando ali de noite, sem nenhuma pilha nem nada, mas ele tem a força da gravidade, né? Ele empurra, levanta a força da gravidade, aí tem um peso, né? Um martelo no fundo que ele vem de volta, empurra, aí ele fica movimentando ali infinitamente. Essas coisas são bem interessantes, mas ainda não é capaz de fazer uma energia infinita para movimentar grandes cargas, tá? Mas é algo a se pensar, ok? O magnetismo, vocês vão ver, eu acho muito interessante isso. Vez ou outra, eu me pego, pelo menos, né? Acontece comigo. Eu me pego nesse dilema da energia infinita. Quando eu vejo lá, passa lá num shopping, uma loja de preço, vocês vão ver lá um pêndulo lá, magnético e fica movimentando ali sem pilha, sem nada. Usa gravidade, igual eu falei, né? Tem aqui o 2P, repele, volta. A gravidade faz descer de volta. Repele, aí perde a força da repulsão, volta. Fica ali, ó, resto da vida, né? Assim, poxa, eu vou aumentar a escala disso. Só que até hoje não conseguimos fazer nada promissor. Mas vez ou outra, vocês vão, se for igual a mim, né? Vocês vão igual a eu, né? Ela dizendo, minha não faz nada, né? Igual vocês forem o mesmo pensamento aí que eu, vocês vão se pensar, poxa vida, isso pode ser uma energia infinita, isso pode ser uma energia infinita. Então, vez ou outra a gente se pega pensando nisso, mas nada ainda é concreto. Eu acho que o problema desse tipo de energia é o atrito, entendeu? Pois Tem que ser um lugar onde não tem atrito, como espaço. Então, é tudo muito complicado. A gente não consegue reproduzir isso em larga escala. Consegue fazer um enfeitezinho de mesa, alguma coisa nesse sentido, né? Que é maior. Rapaz, eu tinha aqui um porta-retrato, depois eu vou mostrar. Eu perdi ele, que era baseado no magnetismo, ele ficava suspenso sem ter nenhum apoio. Ele era um cubo que ficava na ponta assim, do cubo, suspenso, girava ele assim, com um monte de foto. Girava um monte de foto e não era preso a nada. Porque tinha um ímã na ponta do cubo em cima e um suporte. Eles não se encostavam. Só a força de atração mantinha o cubo em pé. Era fantástico. As pessoas ficavam maravilhadas. E isso aí dá um monte de ideia para a gente. Depois eu vou tentar achar aqui e mostro para vocês. Mais dúvidas? Mas vocês vão pensando aí, pessoal. Daqui a pouco vocês encontram uma energia infinita aí e acabou. Aí vocês estão... Ou estão mortos ou estão podres de rico, né? Assim? Professor. Oi, fala aí. Eu vou falar rápido aqui que eu tô com comida no fogo e se eu falar demais eu queimo, né? É o seguinte... Queima o eletroímã... Oi? Não queima, não. Pois é. O eletroímã ele é considerado uma carga? Sim, é considerado uma carga, porque ele consome energia, né? De certa forma. Então, o eletroímã, ele não deixa de ser uma carga para o sistema elétrico de potência. Para o nosso sistema elétrico, entendeu? Para minha fonte, para minha pilha, para minha bateria, ele não deixa de ser uma carga, porque na hora que eu alimento esse eletroímã, ele produz uma ação, né, que se torna um solenoide, se torna um eletroímã, e ele acaba dissipando uma energia por conta disso. Que é o caso daquele solenoide que eu mostrei no início da aula, de irrigação, né, de máquina de lavar. Então, aquilo ali é uma carga, sim, tá? Ô, professor, te fazer uma pergunta, mas pode ser viagem, mas eu só queria perguntar mesmo. A gaiola de Faraday funciona na força elétrica ou é só na eletrostática mesmo? Funciona onde? Como é que é? Na força elétrica. Como assim força elétrica? Tipo, coloca lá o cara
num condutor oco, que nem lá na blindagem eletrostática. Sim. E aí, dentro dele, vai ter força elétrica? E se tiver algum ímã lá dentro, assim? Força feita magnética, pelo... você fala, Isso, né? força magnética. Força magnética, a gaiola de Faraday, se ela isola o magnetismo, não é isso? Isso. Não, não. A gaiola de Faraday são só para os efeitos eletrostáticos, tá? Então, de campo elétrico, tanto que o campo elétrico lá dentro é nulo, ela não vale para campo magnético, ok? Ele consegue ultrapassar ali. Claro que no caso do celular, que é uma onda eletromagnética, Isso que eu tava pensando. Isso. O celular é uma onda, ela é eletromagnética, ela tem as duas componentes. E aí, parte dela fica ali, ela já entra sem a outra parte, faltando um pedaço. Aí você perde ela por completo, entendeu? Porque a parte da eletricidade fica, o magnetismo ainda continua. Tanto é que se você colocar, pensando alto aqui, né? Você pega assim, o magnetismo, você pode construir uma gaiola metálica, colocar uma moedinha lá dentro, chegar com o ímã do lado de fora, que o ímã vai atrair a gaiola metálica e a moedinha que está lá dentro. Vai ficar tudo grudado. Né? Você vai criando, elas vão ficando grudadas em cascata, com magnetismo. Ok? Então, se tiver uma moeda gruda na outra, que gruda na outra, que gruda na outra, você vai criando aquela fila ali. E se eu tiver uma gaiola ali de ferro, que tiver lá dentro, vai tudo grudando um no outro e ela vai passando. O magnetismo, as linhas de campo magnético vão passando, as linhas de campo elétrico não. Ok? Então, só passam as de campo magnético. Beleza? É que eu tinha pensado desse jeito mesmo, da onda eletromagnética, que isso. Se aí não passa. Não passa porque ela tem uma componente que é elétrica e uma componente que é magnética. Então ela fica metade fica pelo meio do caminho. Aí você perde o sinal, né? Entendeu? Você acaba perdendo o sinal do rádio, sinal do celular. Você acaba corrompendo ele pela metade, assim, a grosso modo falando. Você acaba corrompendo o sinal pela metade, tá? Mas assim, uma coisa que eu pensei agora. Sim. Todas as cores, assim, são ondas eletromagnéticas, né? Todas as cores. As cores, a luz, né? Sim. A luz, no geral, a luz. Sim. Mas assim, se a gaiola de Faraday ela isola assim, os sinais eletromagnéticos, você não deveria entrar numa gaiola de Faraday e ficar cego imediatamente, que você não está vendo nada, porque as ondas eletromagnéticas foram bloqueadas? Sim, só que a frequência das ondas de luz, né, é nanômetro, não é isso? Nano, alguma coisa assim. Acho que é isso, nanômetro. E aí você tem que teria que fazer uma gaiola para você filtrar esse comprimento de onda das luzes, tá? O Hugo, né? Quem perguntou foi o Hugo? E aí você teria que fazer uma gaiola, entre aspas, para filtrar esse comprimento de onda característico da luz visível. Se você fizer isso, eu acredito que você consiga sim filtrar a luz. Tanto estou pensando alto aqui, hoje está boa a aula, hein, rapaz? Várias vezes me peguei pensando sobre diversos assuntos. Eu não sei se já viram falar sobre aquele óculos polarizado. Já ouviu falar? O de realidade aumentada? Não, tem um óculos, tipo óculos escuro, que tem gente que usa para dirigir à noite, para evitar que o farol dos carros atrapalhe a direção, alguma coisa nesse sentido. Sei. Tem alguns óculos que são polarizados. Aí eu estou entrando, né, indo mais além. Mas tem uma malha ali dentro que ele consegue filtrar e cortar alguns comprimentos de onda. E aí você consegue ver a luz que é emitida pelo farol do carro que vem em sentido contrário, ela é muito atenuada para você dirigir à noite sem ter aquele ofuscamento que dá, viu? Quando vem um bacana lá, com farol alto na sua direção, você fica quase cego, não enxerga nada. Aí você põe esse óculos polarizado, que ele filtra alguns comprimentos de onda ali, que vem de determinadas direções, que dá justamente esse efeito de você não ver aquela luz tão forte, tão intensa, reduz bastante ali. Aí você acha que o cara está com o farolete ligado, e está com o farol alto ali na sua presença. Então dá para fazer algo assim, tá? E aí a gente tem que estudar mais de como você filtrar aí, de como você filtrar a luz que está chegando nos seus olhos como se fosse uma gaiola, entre aspas, bem entre aspas mesmo, né? Uma gaiola de Faraday nos seus olhos. Você consegue filtrar esses comprimentos de ondas todos. Outro exemplo, né? O micro-ondas. Micro-ondas que a gente tem em casa. Vocês já viram que a porta do micro-ondas,
ela é toda... Esses espelhados é difícil de você enxergar, mas aqueles mais antigos, aqueles branquinhos e tal, a porta do micro-ondas, ela tem cheio de pontinho, ou então tem umas linhas horizontais e verticais. Quem já viu isso? O meu tem isso aí. Tem, né? Alguns são espelhados hoje em dia, que põe uma película espelhada por fora, fica bonito, fica chique. Mas se tirar aquilo, pegar um micro-ondas mais tradicional, mais comum aí, vocês vão ver que a porta é toda trançada. Essa trança é justamente uma malha de uma gaiola, né, de Faraday, para que as ondas geradas ali dentro não saiam do micro-ondas e não atinjam as coisas que estão fora do micro-ondas. Você, inclusive, né? Algum alimento que está ali próximo, porque senão as ondas geradas ali dentro iriam derreter um chocolate que está do lado de fora do micro-ondas, né? Iriam afetar o seu corpo, o seu organismo, as moléculas de água que estão ao redor, né? Então é bem interessante essa pergunta, porque a gente consegue fazer isso mesmo. Faz com micro-ondas, para evitar que as micro-ondas saiam do equipamento e cozinhem, né? Fritem as coisas que estão do lado de fora. Faz com esses óculos polarizados para dirigir à noite. Busquem depois aí óculos polarizado para direção noturna. Vocês vão ver. Né? Fotocrômico, professor. Fotocrômico. Professor, Fotocrômico. Nossa. Como é que chama? Pode ser polarizado também, mas é igual retrovisor fotocrômico. Isso, óculos polarizados. Todos eles têm malhas que vão, na verdade, filtrar, né? Servir de uma gaiola de Faraday para essas ondas eletromagnéticas de luz, né? Você não pode filtrar tudo, você não fica cego. Você não vai ver nada na estrada. Então, eles vão filtrando algumas coisas ali, tiram bastante para poder reduzir a intensidade, entendeu? falar em micro-ondas, eu testei, eu fiz quando você falou lá de pôr celular no micro-ondas e tentar ligar. E funcionou. Qual foi o resultado? Não consegui ligar, não. Ainda bem, né, cara? Não entendeu, é. Não, sabe por quê? Aí fala Por quê? ainda Ficou bem. com medo? Oi? Ficou com medo de ligar? Eu fiquei, com certeza. Não, mas olha só que Não, interessante. mas tem isso, né? Que se você não pode colocar nada de metal no micro-ondas, que senão dá ruim. Dá, eu já fiz isso, sem querer. Não, mas você não vai ligar o micro-ondas, não. Você vai discar pro celular. Não. Ah, Eu tá. disquei pro celular, Ah, tá. Achei não, que era gente, pra colocar pelo o amor de telefone Deus. no. Achei que era pra colocar o telefone no micro-ondas e ligar o micro-ondas. Não! Aí vai sair faísca. Faz isso não. Vai acabar com o celular. Vai acabar com o celular. Não faz isso de jeito nenhum, hein, gente? A dica é: você põe o celular lá dentro, fecha o micro-ondas, pega um outro aparelho e liga. Vê se ele vai tocar lá dentro. Porque se a onda atravessar a parede do celular, a gaiola de Faraday não funciona. Né? Então... Geladeira também dá certo. Oi? Geladeira também dá certo. Geladeira também tem que dar certo. A dúvida que eu falei é se deu certo, porque eu já vi o meu aqui, eu tenho que fazer o teste novamente. Conforme o micro-ondas vai ficando velhinho, essas malhas aí vão ficando prejudicadas, sabe? A porta. E ele não, a gaiola vai sendo prejudicada a ponto de não filtrar mais tão bem, sabe? E aí, se não está filtrando a entrada da onda do celular, também não está filtrando a saída da onda de micro-ondas. Então, pode aparecer algum risco aí, você ficar próximo. O meu já está tão velhinho, que quando eu ligo, eu não fico muito perto, não. Eu dou uns 2 metros de distância. Eu não estou confiando muito na porta dele mais, não, sabe? Eu tenho que fazer esse teste. Mas o pau que dá em Chico também dá em Francisco, né? Assim que fala o dito popular aí. Então, se a onda entrar e o celular tocar lá dentro, fica com o pé atrás, porque também está saindo o micro-ondas. E aí pode ser um perigo, tá? Mas interessante essa discussão aí. Sobre depois luz, pesquisem né? Óculos polarizados, para ver essa questão Claro que eu estou falando de polarização de luz, mas tem a ver com esse filtro, né, que a gente faria aí de iluminação. Né? Ô, professor, eu acho isso. que uma das próximas inovações vai ser nesse lance de luz, velho. Porque ela tem muita discussão em torno dela. Tem bastante. Ela é elétrica, magnética, ela é partícula-onda ao mesmo tempo, um montão de coisa. Ainda assim, ainda tem muito estudo sendo desenvolvido, né? Então, assim, está em andamento, né? Tanto as próprias tecnologias de iluminação, né? De LED, por aí vai, está tudo muito novo. Tem altas pesquisas aí falando que a luz, a onda gerada pelo diodo, que é o LED, ela causa altos efeitos em nós, seres humanos, coisa que as lâmpadas antigas não causavam, né? Então tem várias coisas. Essa tela de celular, luz de lâmpada LED, que isso o nosso cérebro processa isso de uma forma muito diferente de uma lâmpada antiga incandescente. Então tem estudos rolando aí bacanas sobre isso. A gente vai entendendo cada vez melhor, né? E mais esse assunto. Pessoal, só para a gente fechar aqui a aula de hoje, para a gente dar sequência semana que vem, né? Para a gente poder avançar,
falamos. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. O que é a força magnética, né? É Bill, eu gosto de falar Bill, né? Bill é o apelido aí para vocês decorarem, né? Guardarem. Bill, o que é Bill mesmo? Deixa eu tirar aqui, peraí. Campo elétrico, corrente. B-I-L. Então, ou é B-I-L ou é Bill, Billy the Kid, Bill, guardem como queiram aí. Força magnética é Bill vezes seno do ângulo. Que ângulo é esse? É o ângulo entre, olha lá, é o condutor onde passa a corrente e o B. Então, esse ângulo entre o I e o B, esse ângulo aqui, ó, é o ângulo θ. E aí, eu acho que acabou que não fez, né? Mudamos de assunto. Eu gostaria que vocês fizessem todos comigo agora aí o FBI. Então, guardem da Polícia Americana. Lara, você está por aí ainda ou já caiu? Eu tô aqui. Show. Faça comigo aí, todo mundo, pessoal. Alan, Hugo, todos vocês. Aquela Tô menina, fazendo aqui. aquela louquinha lá, que eu nunca vi. A Júlia. Tá aí a Júlia? Não. Vai, Hugo, faz a arminha que eu sei que você gosta. Olha só, pessoal. Todo mundo Faz a fazendo arminha aí, aqui. vamos? Tá A fazendo junto? dúvida rapidinho, a dúvida é, essa arminha aqui, né? O FBI começa onde? Começa no dedão, porque tem gente que chega na hora da prova, no concurso, depois, lembra da regra da mão direita número 2, mas esquece de onde começa. Né? O F é aqui, o F é aqui. Então lembra que o FBI, Polícia Federal Americana, começa do dedão do meio aqui, ó. Alguns até gostam de usar isso aqui para fazer outras ofensas, né? Não é o nosso caso aqui, são todos muito companheiros, mas enfim, esse dedão é o F, F, B, I. Então começa aqui no dedão, F, B, I. Então o FBI começa no dedão do meio. Guardem isso, da forma como queiram aí. Ó, segunda regra da mão direita, usado para determinar força. É o FBI começando pelo dedão. Nunca mais vocês vão esquecer. Tá? Então pode fazer aí mesmo, que depois a gente vai ter que girar esse trem. Vai girar para um lado, vai dar uma confusão maluca aqui. Tá? Então, volta a mão aí, ó, faz isso aqui. Faz com a mão, primeiro, óbvio, mão direita, pessoal. Pelo amor de Deus. Isso que é foda pra mim, eu sou canhoto. Professor, posso fazer com a mão esquerda? Eu vou mostrar na próxima aula. Dá para fazer com a mão esquerda também. Só que se eu fizer com a mão esquerda, não é FBI mais, muda a ordem. Eu nem sei de cabeça qual que é a ordem, porque eu só uso a mão direita, mas se eu usar a mão esquerda, também dá. Só que aí não vai ser FBI mais, não. Vai mudar a ordem dos 3 ali. Já mostro na próxima aula, dá para fazer. Só que assim, tem gente que confunde direita e esquerda, né? Então aprendam uma e sigam com ela. Tá? Então eu vou seguir com a direita. Quem quiser seguir com a esquerda, não tem problema nenhum. Vamos chegar no mesmo resultado, desde que fazendo a aplicação correta da segunda regra da mão direita. Beleza? Agora vamos aplicar isso aqui na prática. Olha só. Quer ver? Vimos isso tudo aqui. Olha esse desenho aqui, ó. Esse que está na tela aqui. Estão enxergando no slide aí? Todos comigo? Sim ou não? Sim. Sim. Vamos fazer comigo. Dica do professor Riane. FBI. Mas na hora de aplicar o FBI, sempre começa pelo dedão, pelo I. É como eu faço, tá? Não tem que ser assim, não. Mas eu gosto muito de montar o FBI. O F eu sei que é o dedão do meio, BI. E eu sempre, na hora de aplicar, eu começo pelo dedão, I. Depois eu vou para o B. Por último, eu determino a direção do F. Eu sempre determino a direção do F por último. Então, vamos fazer isso nesse caso aí. Coloca o dedão no I. Ok? Todo mundo coloca o dedão. Põe na tela aí, ó, pode grudar na tela de vocês. Coloca o dedão aonde está o azul, que é o I. Colocaram? O dedão do meio, né? Não. FBI. O I é o dedão aqui do joinha, não é? Ah. Então, guarde. Cada dedo tem a sua função. Não tem? Vamos lembrar da Eliana aqui. Tem uns dedinhos lá da Eliana? Então, vamos lembrar da Eliana. Como é que chama esse dedão aqui mesmo? Dedo Acho que é dedão, indicador? Não, indicador não. Não, é polegar. Obrigado. Polegar. O polegar no FBI, o polegar vai ser sempre o I, corrente. E o dedão do meio? Como é que chama esse dedo do meio aqui mesmo? Cara, Dedo não meio. sei. É anelar? Não, como é que é? Acho que era anelar. Não, Anelar anelar é do lado. Anelar Dedo médio. Dedo médio. Médio, isso, ó, polegar, médio e o indicador, não é? Polegares, onde estão? Tem isso?
Então, polegar, indicador e médio. O dedo médio, pela lei do FBI, o médio é sempre o F. O indicador é sempre o B. Vamos voltar aqui no slide, quer ver? Ó? A gente tem que aprender isso bem, para nunca mais... Aprender uma vez, acabou. Opa. Aqui, Professor. Só para terminar. O dedo médio é sempre o F. O dedo indicador é sempre o B. E o polegar é sempre o I. Então, o polegar é sempre o I, o indicador é sempre o B e o médio é sempre o F. Ok? Quem quer falar aí? Pode falar. Eu acho que aquela imagem estava espelhada, talvez. Não sei, Então, vamos fazer comigo aqui, ó. Não sei Porque o campo tá está ao contrário. Bom, vamos ver aqui, ó. Todo mundo, então, F, B, I. Vamos começar pelo polegar, colocando no I. Coloca o polegar na direção do I de vocês. Só o polegar, não esquenta com o resto, não. Só o polegar no I. Colocaram aí? Colocamos. Agora que o polegar está no I, pega esse dedo indicador e coloca na direção do verde, que é o B. Eu vou colocar do meu jeito aqui, tá? Opa, afastar. Ó, não tira o polegar, põe o polegar no azul e o indicador no verde. Para onde que sobrou o F aqui? Para baixo. Para baixo. Então eu sei que se a corrente estiver na direção do azul e o campo magnético estiver na direção do verde, eu vou ter uma força no condutor atuando para baixo. Todos conseguiram fazer? É difícil. Consegui, professor. Dá certo, tá certo. É confuso, né? É assim, é uma coisa que assim, confuso. eu fico com um pouco de vergonha de usar esse recurso miliomórtico, sabe? Eu tô imaginando, por exemplo, sei lá, vou fazer uma prova da Petrobras, sei lá, alguma coisa assim. Aí vai ter alguma questão de magnetismo assim. Eu fico assim, fazendo umas coisas assim na mão, sabe? No meio da prova, o aplicador vai achar que eu sou maluco, né? Nas provas, pessoal. Ele tá acostumado já. Não, nas provas de eletromagnética, tem gente que inverte e gira o corpo, ele levanta. Pede, se você levantar aqui, levanta e põe a mão para trás, assim, ó, parece que tá tendo convulsão, uma coisa horrorosa, normal. Tá? Os fiscais de prova ficam malucos, acho que a turma tá toda tendo ataque epilético, normal. Quem Parece é da tá área possuído. sabe que tá rodando a segunda regra da mão direita ali. Para quem não é da área, acha que tá possuído, acha que tá tendo convulsão, é uma coisa maluca, tá? Professor, primeiro você faz a regra da mão direita, igual você falou, bota o dedão. Aí depois você bota o indicador e o F. Só que nesse caso, para mim tá simples. Vamos mudar o caso aqui agora, ver se vai ficar simples. Quer ver? Ó? Olha aqui, então, a letra A. Letra A, aqui eu desenhei 3D. Só que nem sempre vai estar em 3D. Aliás, na maioria das vezes não estará em 3D. Olha esse caso aqui na A. Vamos aplicar junto comigo? Como é que aplicaria aqui? Primeira coisa, F, B, I. Dedão no sentido da corrente. Azul. Todos comigo? Todos contigo. Agora, o dedo indicador no sentido do verde. O dedão continua. Para onde que está o dedo aqui, do dedo médio? Saindo do plano. Saindo do plano na minha direção, né? Isso. Muitos já têm que entortar bem a munheca aqui para fazer isso, não já? Nossa senhora. Não, senhor. Pois é. Então, entorta a munheca. Ninguém vai processar, não. Professor... Manda aluno inverter a munheca em sala de aula. Não é isso não, pessoal. Aqui é a segunda regra da mão direita, hein? O professor falou que para conseguir aplicar a segunda regra da mão direita tem que começar pelo dedo do meio. Falou assim, você. Para aplicar tem que desmunhecar, já pensou? Isso dá uma manchete e tanto, hein? Então, olha só. Dedão, corrente, o dedo médio, dedo indicador para baixo, eu vi que está saindo do plano. Como nós já somos bem espertinhos, desenhar saindo do plano, olha lá, é uma bolinha, olha o vermelhinho aqui, ó. A ponta da flecha. A ponta da flecha saindo do plano na minha direção. Gente, eu consigo determinar essa pontinha da flecha aqui e no concurso público vai estar assim. Na Petrobras vai estar assim. Letra A vai estar esse desenho. Letra B vai estar um X. Letra C vai estar para a esquerda, um vetor para a esquerda. Letra D, um vetor para a direita. Letra E, um vetor para cima. E você tem que falar assim, ó, aonde está o sentido, a direção e o sentido da força magnética para essa situação. Aí você vai lá na letra A e marca aqui, ó. Lembra o professor Riane, lembra da segunda regra da mão direita e vai falar, opa, tá saindo do plano. Aí todo mundo vai ficar fazendo isso aqui na hora da prova e vai marcar a letra A. Entendeu? Então, é assim mesmo que as coisas funcionam, não tem jeito não. A letra B. Olha a letra B.
Tem? Quem consegue fazer a letra B aí? F, Professor, B, eu vou quebrar a mão desse jeito. Pois é. Ó, dedão azul. Polegar azul. Agora é F, B, I. O dedão tá no azul. Não quero ver com o resto, não. Agora o B, que é o indicador, eu tenho que colocar oposto ao I. Alguém consegue? Eu não consigo. Eu não consegui, não. Você consegue colocar o indicador para a minha direita aqui e o polegar para a esquerda, para a minha esquerda? Eu não consigo. Se eu forçar consegui. assim, talvez até um pouco. Consigo? Eu consigo colocar o indicador da mão esquerda assim. O indicador para o lado. Como é que você faz? Coloco o dedão da mão direita e o indicador da mão esquerda. Aí sim, né? Não, aí você tá trapaceando, sai fora. Então, olha só. Eu consegui aplicar aqui a segunda regra da mão direita? Não. Não. Se você tivesse uma mão mais flexível, talvez. A não ser que eu fosse um contorcionista, né? Aqueles malucão lá. Por que eu Fosse não de plástico. consegui, pessoal? Porque o F é que nulo. Percebam que o campo magnético B, ele está na mesma direção da corrente, não no mesmo sentido. Um está para a esquerda, outro para a direita, na mesma direção. Olha que papo alto nível, né? Chegar para sua mãe e falar assim, mãe, eu posso estar na mesma direção, mas não necessariamente no mesmo sentido. Eu posso estar na mesma direção e em sentidos opostos, mas a direção é a mesma. Entenderam? Horizontal. A direção do B horizontal é a mesma direção do I horizontal, só que o I está para a minha esquerda e o B está para a minha direita. Entenderam? E aí, quando isso acontece, o ângulo θ entre o B e o I é zero. Não tem ângulo. O ângulo entre as duas direções não tem ângulo, é zero. E o seno de zero vale quanto mesmo? Não, zero. Zero. Seno de zero vale? Zero. Zero. Portanto, a força magnética, nesse caso, ela é nula. Entenderam? Sempre que vocês observarem num exercício, numa atividade, qualquer lugar que seja, que a direção do campo B é a mesma direção da corrente I, se a direção é a mesma, o sentido pode coincidir, ser o mesmo sentido ou não. Eu posso ter aqui, ó, o mesmo sentido ou sentido oposto, mas a direção sendo a mesma, basta que a direção seja a mesma. A direção aqui é a mesma? É. E aqui? É a mesma? É. O sentido não importa, só importa a direção. Se a direção for a mesma, independente do sentido, a força já é nula de cara. Nem perde tempo fazendo contorcionismo, não. Se eu perceber que a direção é a mesma do B e do I, acabou, não tem força. Acabou, não vai ter. É nulo. De cara. Nem passa vergonha na prova. Ok? E se eles estiverem em sentidos opostos, né? Ou no mesmo sentido ou sentidos opostos. Tanto faz. Consegue perceber? Consigo. O que importa é só a direção. A direção é a mesma, o ângulo θ é zero. Se o ângulo θ zerou, morreu Maria. Não tem força magnética mais. Entendeu? Morreu Maria. E por último, nós temos esse exemplo C aqui, que dá para fazer junto aqui, ó. Dedão, polegar, melhor dizendo, no I. O campo magnético dá para fazer agora? Meio difícil, meio inclinado aqui, mas dá, ó. O dedão está para a minha esquerda aqui. Vou inclinar ele um pouquinho. Dá para inclinar um cadinho. Não dá para inclinar é tudo, né? Inclinei um pouquinho. Para onde que está vindo a força? O que vocês acham? Tá na direção do plano, perpendicular ao plano, e saindo do plano. Saindo do plano. O que diferencia agora... Olha que pergunta sagaz. O que diferencia a letra, essa configuração, esse cenário do A? O que mudou do A para o C? O que vocês acham? Que o ângulo ali não é θ, aquele ângulo ali o ângulo entre o campo magnético e o condutor não é θ, porque não é 90, não é 90. Isso. Aqui, na letra A é 90, não é, Hugo? É. Se é 90, a força, eu falei que a força é máxima. Por que a força é máxima? Porque o seno de 90 é 1. Aí a força magnética é simplesmente BIL, Bil. O seno de 90 é 1. Então, é Bil vezes 1, que é o próprio Bil. Aqui vai ser o Bil, do mesmo jeito, BIL, vezes o seno desse ângulo θ.
Esse ângulo pode ser 60 graus aqui, 73, não importa, né? Então aqui a força, ela é diferente de zero, mas não é máxima. Olha como é que a angulação do B em relação ao condutor, ela influencia. Nesse caso A, eu posso afirmar que ela é máxima, que o ângulo é 90, portanto o seno de 90 vale 1, e a força magnética é simplesmente BIL. Aqui vai ser BIL vezes o seno desse ângulo. Eu posso afirmar para vocês que o seno desse ângulo será inferior a 1. É 0,8, 0,7, 0,6, qualquer valor menor do que 1, porque o valor máximo do seno de um ângulo é quando ele é 90 graus. Conseguiram entender? Sim ou não? Sim, sim. É bacana, né? É muito assunto. É assunto a nível profissional, né? Se pegar um garoto lá que nunca viu isso na vida, do ensino médio qualquer aí, não entende. Né? Só nós aqui no Instituto que a gente consegue ter esse entendimento que a gente vem caminhando desde o primeiro bimestre. Né? Então, olha que legal. Né? Fechando, então já falamos muito essa aula, passou um pouco do horário, mas acho que é importante te apresentar dessa forma que... Deixa eu voltar aqui. Que a força magnética é o BIL. Esse BIL é máximo, né? Vezes 1, quando o θ vale 90, ou esse BIL, que vai ser, por exemplo, 100 newtons, 200 newtons, vezes o seno de 30, vezes o seno de 60, que o seno de um ângulo menor do que 90, ele é menor do que 1. Né? Se for um ângulo notável aqui, ó, o seno de 30 vale meio, vale 0,5. Então, se o ângulo θ for 30 graus, seno de 30 vale 0,5, vale meio, eu vou ter que os 200 newtons vezes meio, que é 100 newtons, né? Que são 100 newtons, na verdade. Então, a força magnética, se eu variar o ângulo... Ah, professor, o que acontece, então, se eu pegar... Aqui, ó. Só um minuto. Se eu pegar esse meu campo magnético aqui, hora está 90... Eu vou variando, vou pegando meu ímã, vou rodando com ele assim, ó, em volta do condutor. Hora 90, 80, 70, 60, 0, vou rodando. O que vai acontecer com a força? Vai acontecer isso com a força. Ela vai aumentando, aumentando, chegou, diminui, vai para o 0, fica contrária, máxima contrária, volta para o 0, começa tudo de novo. Então, se eu ficar rodando com o meu ímã em volta do condutor, a força magnética sobre o condutor vai ficar variando, tal como essa senoide aqui, ó. Tal como essa onda senoidal. Entendeu? Que legal? Tá? Então, o ideal, se você quiser uma força constante, que o ímã fique parado, que eu tenha um ângulo definido fixo. Se esse ângulo varia, como diz o outro, né? Se esse ângulo varia, a força magnética varia com o seno do ângulo, que é de 0 a 1, de 0 a menos 1. Show! Muito bacana, gente. É conteúdo que a gente tenta fazer de uma forma descontraída aqui, mas é um conteúdo matemático puxado, um conteúdo aí científico muito interessante que vocês estão tendo acesso, contato, e sinceramente eu espero que vocês consigam compreender. Compreendendo isso, vocês vão voar longe. Posso garantir isso para vocês. Show Plus! Legal, pessoal? Então o conteúdo da aula de hoje é extenso, mas era esse. Estou à disposição aí para dúvidas, comentários, e desejando já uma boa tarde para todos vocês. Ok? Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos encerrar? Tá de boa, tá de boa. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Fiquem todos aí com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Vamos em frente, que a semana só está iniciando, ok? Um grande abraço para todos vocês. Fala, professor. Tamo junto. Valeu. Tchau, boa Valeu, professor, semana. obrigado. Melhor professor de todos os técnicos. Valeu, pessoal. Obrigadão. Falou. Falou, Abraço pra pessoal. vocês.